Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, continuamos nossa caminhada por Cafarnaum, a cidade de Jesus. Cafarnaum não era uma cidade rica, mas era estratégica para o anúncio da Boa Nova. Neste nosso segundo encontro, estamos na cidade de Cafarnaum. Entramos junto com Jesus. O que já dissemos antes, vamos pegar na mão a palavra de Deus. Entramos para ver o que a ciência nos deixou, o que a arqueologia nos deixou. Estamos dentro da cidade, dentro dos becos onde se encontram as casas. Mas por que é que podemos dizer que Cafarnaum é a cidade de Jesus? Será que nós inventamos isso ou alguém nos transmitiu? Alguém nos disse? O capítulo 9 do Evangelho de Mateus diz exatamente isso. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Portanto, Mateus coloca essa cidade, de cidade dele, a cidade de Jesus. Depois, a página do Evangelho prossegue. Assim que chegou à cidade, o que Jesus faz? Curou um paralítico. Sua missão já é pública, sua missão já se mostra ao povo. Entramos dentro do próprio âmago da vida pública de Jesus. Trata-se do próprio âmago desse mistério público de Jesus que, podemos dizer, aqui em Cafarnaum e nos arredores da Galileia, é simplesmente óbvio. Então a palavra diz: eis que lhe apresentaram um paralítico que jazia no leito. Lê-se nesse trecho: e, vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem confiança, os teus pecados te são perdoados. Mais uma coisa, Jesus já perdoa os pecados. Trata-se, portanto, de algo que faz muito pensar o povo, especialmente os fariseus, que mexiam com a lei. Como ele pode perdoar os pecados se somente Deus pode o fazer? Se somente Deus pode perdoar os pecados? Estamos então dentro de Cafarnaum, dentro da cidade. Aqui vemos o que podemos realmente ver do que a arqueologia nos deixou. Encontramos-nos dentro de uma ruazinha entre uma casa e outra, entre uma ilha e outra, assim podemos chamá-la, de uma família, porque como as pessoas viviam em Cafarnaum? Cafarnaum era um vilarejo, não era uma cidade rica, mas era uma cidade importante, pois por aqui passavam as estradas que, se formos até o outro lado cruzando o lago, vão em direção a Damasco, ao Egito. Então Cafarnaum era uma encruzilhada de povos que passavam por aqui. Então as pedras que marcavam as estradas que vemos aqui são testemunhas disso, pois marcam a passagem, marcam o caminho. Cafarnaum tinha sua importância, mas não podemos dizer que era uma cidade muito rica, que era uma cidade de luxo, porque Jesus escolheu ser pobre com os pobres, escolheu viver seu dia a dia com o povo. Como era o dia a dia aqui em Cafarnaum? Ao nosso redor vemos as pedras pretas de origem vulcânica. São pedras de basalto com as quais se construíam as casas. As paredes das casas não eram construídas com pedras muito regulares. Eram pedras juntadas com um pouco de esmalte. O que se esculpia a partir da pedra regular podiam ser os contornos das janelas, as portas ou uma coluna de sustentação. Como eram as casas de Cafarnaum? As casas de Cafarnaum eram pequenas casas, com não mais de 3 metros de altura, então casas de um só andar. E aqui vemos a entrada de uma parte, de um aposento, as janelas. Era, portanto, uma casa que se erguia mais ou menos por 2 metros e com um telhado acessível. A casa era um cortiço, quer dizer, era um domicílio compartilhado por uma família extensa. Por que eles a compartilhavam? Porque podemos ver isso também no Evangelho, quando Jesus vai ficar na casa de Pedro. Ele vai à casa de Pedro e do irmão dele, André. Ali estava a sogra de Pedro. Então, eles compartilhavam o mesmo espaço. Havia uma entrada com uma porta que dava para a rua. Dentro, entrava-se em um pátio. E depois havia os aposentos ao redor, muitas vezes sem portas. Então, apenas com entradas com as pequenas janelas. Portanto, não era uma vida cômoda pelo clima que tinha aqui. Para quem viveu aqui, que é um clima quente, úmido por causa da água, principalmente durante o verão. É complicado viver aqui.
O que temos de novo é que tocamos na palavra de Deus através do testemunho do modo como eram as casas. O evento do paralítico. Portanto, não era complicado tirar o telhado e levar um paralítico diante de Jesus. Por quê? Porque havia escadas, os degraus externos que subiam ao telhado. O telhado era feito com um pouco de esmalte, palha e outras coisas, fixo, mas não completamente. Então, podia ser aberto com facilidade. Então o povo abria o telhado e fazia baixar o paralítico, o doente, diante de Jesus, que estava dentro da casa. Esta é Cafarnaum. Então, o que o povo fazia aqui? Como é que o povo vivia aqui? Não eram grandes mercantes, o povo vivia um dia a dia simples aqui, cultivando as oliveiras. E, de fato, achamos aqui todos os instrumentos para fazer azeite. Ao nosso lado mesmo temos um desses instrumentos. Dá para ver que era uma pedra que girava esmagando as azeitonas para fazer o azeite. Eram também pescadores, porque esta parte do lago que vemos diante de nós até hoje tem muito peixe. Então, já vemos os apóstolos. Jesus chama os pescadores e lhes diz: não sereis mais pescadores de peixes, mas de homens. Depois Jesus diz ao outro: lança a rede. Está tudo entrelaçado. Então podemos ler a cotidianidade de tudo isso. Então Jesus escolheu seus apóstolos nesta área. Alguns de Cafarnaum, alguns. Quem eram essas pessoas? Era gente simples. Isso, se olharmos para quem eram os apóstolos, era gente simples, gente do povo. Então os apóstolos não eram os grandes cientistas, não eram os grandes fariseus. Era gente simples, escolhida do povo, como vimos, escolhida dos pescadores. Vimos, por enquanto, o chamado dos apóstolos. Depois vemos também por que Jesus ficava na casa de Pedro. Podemos dizer que nem foi sequer por acaso, pois ele poderia ter ficado na casa de Mateus, na casa de mais alguém, na sua própria casa, nem se fala. Não sabemos direito por que Jesus se encontra na casa de Pedro, mas temos certeza de uma coisa. Quando Jesus fala da escolha dos apóstolos, quando os evangelistas nos falam da escolha dos apóstolos, vemos que há algo que sempre recorre, seja nos evangelhos, seja nos atos dos apóstolos. Pedro é sempre o primeiro da lista, se assim podemos chamá-la, dos apóstolos, que pode variar de um evangelista para outro, mas de qualquer forma, os que nunca mudam são Pedro por primeiro e Judas Iscariotes por último. Então, o que nos trazem os evangelistas é essa escolha dos apóstolos. Portanto, Jesus escolhe a casa de Pedro e fica na casa de Pedro, mora na casa dele. Vamos ver isso depois nos outros capítulos, andando dentro, vivendo, percorrendo mais com o evangelho um dia de Jesus. Jesus que passa pela sinagoga, que vai dentro do vilarejo, que vai até a casa de Pedro. Podemos acompanhar de manhã até à noite, um dia inteiro, o que Jesus fazia aqui em Cafarnaum. Podemos acompanhar a sua pregação. Ele curava as pessoas que o procuravam. Ele que pede aos apóstolos para rezarem. Ele que se retira em oração. Eles que o procuram. Entretanto, ele estava rezando. Portanto, vamos ver isso. Também procuraremos descobrir e experimentar um pouco a palavra daquele mesmo dia de Jesus, em Cafarnaum. Agora procuremos entrar um pouco, ver através dos nossos olhos. Podemos dizer também fisicamente, tocando naquelas ruas e ver o que é Cafarnaum, o que é a pequena cidadezinha que não se estendia mais de 3 quilômetros na direção de Tiberíades. Então, naquela faixa por onde Jesus passou, por onde ele andou. Mas ele não se deteve somente aqui. Percorreu a Galiléia inteira. Mas, como destacamos frequentemente, muitas páginas do Evangelho nos falam desse lugar. E não podemos ficar calados. Por isso falamos nisso. Testemunhamos justamente essa palavra de Deus. De qualquer forma, é um convite, não apenas a uma leitura simples, mas a uma leitura meditativa da palavra de Deus. Aqui temos que olhar para a palavra de Deus, descobrir aquela palavra de Deus e rezá-la juntos, com aquela palavra de Deus. Este lugar nos ajuda nisso.
E mais uma vez destacamos que nos encontramos dentro de um santuário da Palavra de Deus. Um santuário onde rezamos. E por isso, como última coisa, vamos dizer isso. Peguemos o Evangelho. Deixemos-nos uma tarefa. O capítulo 9 de Mateus que abrimos, e para nossa meditação, vejamos o trecho da recuperação de um paralítico. E depois tornemos isso nossa tarefa para a próxima vez que continuarmos com o dia de Jesus aqui em Cafarnaum. A paz e o bem para todos. Deixo vocês com essa tarefa. Peguemos na mão a palavra de Deus. A arqueologia nos ajuda a conhecer o passado. Por meio dela, vimos hoje o lugar da casa do apóstolo Pedro, bem como outras moradias do tempo de Jesus. Na próxima semana, vamos conhecer um pouco mais a cidade de Cafarnaum. Até lá! ובכל נפשך